Documentação obrigatória. A ausência de documentação é uma das maiores causas de indeferimento de recurso. Quais são os documentos mais comuns? Guia TIS preenchida corretamente, laudos, exames e prescrições médicas, prontuário do paciente, comprovante da autorização se houver, faturas e notas fiscais, print do sistema da operadora em casos de glosa por erro de sistema. Esses casos de glosa por erro de sistema, a gente chama de glosa linear. Por quê? O sistema dele está parametrizado de uma forma que ele vai gerar a primeira glosa. Quando você envia o XML, quando o sistema da operadora lê, ele já gera as críticas, que a gente não chama de glosa. Na operadora a gente chama de crítica. Então, gerou aquela crítica. Quando gera uma crítica, aí alguém tem que analisar. Ou um administrativo ou um enfermeiro. Muitas das vezes, primeiro passa pelo administrativo. Se aquela crítica não é administrativa, ele envia para um médico auditor ou um enfermeiro auditor que vai analisar aquela crítica. A crítica ela pode ser retirada e não gerar glosa, ou ela pode ser acatada e gerar glosa para você. Tem algumas operadoras que fazem a glosa linear, que o pessoal conhece como eu gloso porque eu gloso, muitas das vezes para ganhar tempo, porque está com um financeiro muito ruim ou porque tem um índice de sinistralidade muito grande. Então, ele gera glosa para ganhar tempo para poder te pagar. Isso, hoje em dia, a ANS já está em cima. Ela já tem regulações contra a glosa linear. Por isso que, hoje em dia, a maioria das glosas são feitas em sistemas, porque a ANS pega. Por isso que os recursos eles estão deixando de ser presenciais e sim online. Porque aí a ANS ela segue o caminho. Ela tem a rastreabilidade daquela conta. Entendeu? E hoje é mais fácil ainda porque a ANS ela ainda não colocou como obrigatório, mas é pouquíssimo tempo para isso. Você pode fazer análise do seu pagamento com XML de retorno. Aquele demonstrativo gigante de contas analíticas, a operadora ela te dá isso em XML, você baixa o XML, joga dentro do seu sistema e ele já te dá o relatório do que foi pago, qual foi o paciente, se teve glosa, se foi pago parcial, se foi glosado total, ele já te dá tudo. E aí fica muito mais fácil para você fazer não só a gestão financeira, como a análise do recurso de glosa. Vamos lá. Como montar um recurso? Vamos lá. Um bom recurso deve conter 3 pilares: embasamento técnico, embasamento legal, embasamento contratual. A maioria das pessoas que fazem recurso de glosa não bota nenhum desses embasamentos. Quando você recorre a uma glosa que você coloca cobrado conforme contrato, cobrado conforme prescrição médica, e você não embasa aquilo ali, ou tecnicamente, ou legalmente, ou contratual, você não está fazendo recurso, você está jogando seu tempo fora. Porque tudo que você recursou, na maioria das vezes, vai ter glosa mantida. Por quê? O embasamento técnico é a explicação do motivo do atendimento, a necessidade do procedimento e a justificativa clínica. Enfermeiro ou médico, que vai embasar aquele procedimento, por que foi realizado, qual foi a conduta médica, tudo isso. Embasamento legal. Citação de normas da ANS, como rol de procedimentos, ou resoluções específicas, como a RN 465 de 2021, que trata da análise de negativa de cobertura. A RN 465 está ligada diretamente ao rol. Foi a resolução normativa que revogou outras normativas anteriores a essa e que hoje é principal do rol de procedimentos da ANS. Porém, depois dela, a gente já teve inúmeras. E quando você baixa a correlação TUS-ROL, ele vai te dizendo todas as normativas que veio após aquela. Então, dependendo do que for, aquela ali não é suficiente para o seu recurso.
Se for garantia de atendimento, você tem que saber qual é a resolução normativa responsável pela garantia de atendimento. Aí muita gente fala assim, é a 259. Querida, essa daí era quando minha avó tinha Alzheimer. Minha avó já virou até estrelinha. Agora deve ser a estrelinha cadente. Por quê? Qualquer uma normativa da ANS, ela pode não só revogar uma normativa anterior, como alterar ou excluir alguma cláusula de alguma normativa. Por isso é que a gente tem que estar ligada nas publicações da ANS. Porque elas têm data de vigência, data de exclusão, e o rol dá tudo isso. Quando você entra num procedimento, se ele teve alguma alteração de normativa, ele vai estar lá, bonitinho. Que ele precisou, que aquele procedimento teve alguma mudança através de alguma normativa. Se você acessar a correlação TUS-ROL hoje, foi em consulta de psicologia, sessão de psicologia, de fonoaudiologia, tudo vai ter uma RN lá que teve a alteração em 2022 em relação ao rol. Vai estar tudo lá sinalizado. Embasamento contratual. Verificação do contrato firmado com a operadora, incluindo itens como prazo, tabelas e serviços contratados. É a primeira coisa que eu tenho que buscar quando eu vejo uma glosa. Eu tenho em contrato? Tem uma glosa que o nome dela, se eu não me engano, é assim, item cobrado sem... a palavra está fugindo, mas é como se ele não tivesse valoração. Como se ele não tivesse na tabela contratada, como se ele não existisse. Por quê? No contrato, ele diz que a minha tabela é a MB. Mas ele não me diz que eu posso usar as tabelas subsequentes à MB 92. Se eu não tiver descrito que se o procedimento, em contrato, que se o procedimento está a minha tabela é a MB 92, mas que se o procedimento não tiver aquela, eu posso usar as tabelas subsequentes, eu não posso cobrar aquele procedimento se eu não fizer uma negociação. Porque se ele está na 92 e a minha tabela é só 92, tem que ser daquela. E aí eu tenho que negociar. Agora, eu tenho um contrato que é a MB 92, mas ele diz que eu posso usar as subsequentes 96 e 99. Não fala nada de CBHPM. Se ele tiver na CBHPM, eu não posso cobrar. Outro exemplo. Eu tenho um contrato que é a MB 92 e eu faço ultrassonografia. Só que na MB 92, para eu fazer uma ultrassonografia de abdômen total, eu tenho que autorizar abdômen superior e pelve, ou abdômen inferior feminino. Só que hoje tem o código TUS da ultrassonografia de abdômen total. E aí a pessoa que autoriza, ela não conhece a minha tabela. Eu não avisei para ninguém da recepção que a minha tabela é MB 92 e para aquele convênio ela não pode autorizar o código TUS referente à ultrassonografia de abdômen total. Ela tem que autorizar o TUS do abdômen superior e da pelve. Se ela autoriza o código do abdômen total e o faturamento cobra separado, é glosa. Cobrança divergente da autorização. Nesse caso, o faturamento tem que passar para a gente a tabela, né? Da recepção. Na realidade, o sistema tem que estar parametrizado de acordo com cada tabela de cada convênio. Eu já vi esses casos assim que eu iniciei minha vida na recepção. Eu falei, mas por quê? Hoje você está me respondendo, que ninguém me respondeu. Me falaram assim, é assim que faz. E assim foi feito. É porque provavelmente a pessoa que falou assim que faz também aprendeu é assim que faz. Entendi. Mas não tentou buscar do porquê que faz. Porque se alguém falar assim para mim, por que eu tenho que fazer isso? Porque aqui faz assim.
Eu não vou aceitar. Porque o meu apelido em alguns lugares é ANS Preconiza. Eu passo, eu escuto. Olha lá vem a ANS Preconiza. Porque eu falo, então, é assim que faz aqui. Porque a ANS preconiza, através da resolução tal, já me botam o apelido de xerife, sargento. Entendeu? Eu não tô nem aí. E aí, mediante as suas informações, desculpa ser repetitiva, por isso que eu quis muito fazer, para eu poder explicar, multiplicar para a equipe, né? Porque não adianta eu chegar e fazer isso. É assim que faz. Não, eu preciso explicar. Senão a gente pode ter uma glosa lá, porque a tabela é essa. Eu vou explicar bonitinho. Mas eu estou entendendo isso aqui. Entendeu? Porque ninguém me explicou, não. Porque provavelmente também não sabem. É por isso que a gente tem que ser multiplicador de boas práticas, de informação. Quando você retém a informação para você, ela fica presa em você. E aí você é a primeira a desaprender. Porque quando você ensina, você também aprende dobrado. Te ajuda a fixar. Sim. E para você ensinar, você tem que estudar mais ainda para ter embasamento. Então você aprende mais. E você pegou um exemplo que eu vivi. Pois é. Posso falar com o microfone? Pode tem falar, comentário Cláudio. aqui. A Karine fala o seguinte, ó, código da tabela inválido, mas solicitei acordo com a tabela contratada e menos 10% de redutor. Mesmo assim, a GDF Saúde me glosou 100 mil com esse motivo. Então, vamos explicar sobre isso. Rol da ANS. Tudo se resume ao rol. Tem normativas que elas excluem, incluem procedimentos dentro do rol ou alteram o código ou a descrição do procedimento. Dentro do site da Associação Médica Brasileira, quando você procura dentro dele, que é o local que se tem que procurar, CBHPM, ele vai ter lá, CBHPM 2010. E vai ter as notas técnicas. Muitas dessas notas técnicas estão atualizando a CBHPM, informando que, apesar daquele procedimento estar com o código tal na CBHPM 2010, eles botam até assim, errata. Ele vai ser substituído pelo código tal. A sua tabela está correta, você cobrou conforme o deflator correto. A questão é, você usou a tabela atualizada? Você foi lá dentro do site da ANS para ver se ainda é aquele código que está sendo utilizado? Se houve alguma alteração? Há cerca de uns 2 anos atrás, foi quando a gente foi no Fresenius. Foi 2 anos que já tem, né? 2 anos. A gente foi dar um treinamento dentro da Fresenius, em loco. E eu falei tanto para o faturamento como para a recepção. E eu estava falando da atualização do rol e tudo mais, ensinando toda essa teoria de ANS, de tabela, ensinando como ler o rol, tudo isso. Quando nós estávamos indo para casa, eu peguei o celular para mexer. Quando eu peguei o celular, tinha uma notificação da ANS. Isso era um dia 7. Eu estava dando aula no dia 7. De um conteúdo atualizado que a gente viu naquela semana, um dia antes, eu olhei o site da ANS, eu olhei tudo. Enquanto eu estava dando treinamento, a ANS atualizou o rol. E a gente ia voltar no dia seguinte, dia 8. No dia seguinte, quando eu voltei, o treinamento que eu dei no dia 7 já estava desatualizado. Porque teve atualização do rol. E uma dessas atualizações foi mudança no código de consulta de psicologia. Ele era 1 dentro da TUS e passou a ser outro. Então, eu não posso só buscar. Lembra que eu falei que o código TUS, a referência dele não é a CBHPM? A gente tem que buscar dentro da TUS para saber se aquele código ainda é ativo. Ah, é esse código aqui mesmo. Então, deixa eu ver em qual tabela CBHPM ele foi descontinuado. Ou ele foi mudado. Porque muda. Pode haver alteração só de código. Por isso
que ela pode ter sofrido essa glosa. Ela cobrou com o código que ela tinha na tabela dela, com a cobrança da valoração correta, porém o código pode ter sido mudado, pode ter sido inativado. E ela não tinha essa informação. E provavelmente, eu não sei se ela fez o recurso com código próprio, com código correto, alguma coisa, mas na maioria das vezes as pessoas não sabem aonde buscar. Elas insistem em fazer o recurso dizendo que o código é aquele. O código é esse. Era tá tudo isso. certo. Desculpa, era isso que eu ia te perguntar. Se ela poderia recorrer Ela pode recorrer com com o a código correto. atualização nova. Aí ela tem que informar. E se a operadora informa? A operadora nunca informa. Não, né? Não, A gente quem tem que buscar descobrir. é você. Você que é faturista, Tá certo. entendeu? A Entendi. operadora nunca informa. Agora, vamos lá. Digamos que ela... Já vou te dar a pausa. Digamos que ela foi lá e buscou, né, o número certo. Como é que ela vai fazer esse recurso? Com embasamento. Lembra que a gente viu no slide anterior? Aí ela vai precisar de embasamento legal e embasamento técnico. Aí ela vai pegar dentro do site da MB a nota técnica ou dentro da ANS a resolução normativa que informa a alteração daquele código e vai pedir a reanálise de acordo com esse embasamento que ela fez para recorrer à glosa. A ANS dá um tempo para as prestadoras se adequar à nova regra? Ou O tempo é agora. é agora, né? O tempo é agora. Mudou, mudou. Entendido. Não mudou, Tipo, mudou ontem, hoje já tem que solicitar uma autorização com o código que eles determinaram. é de acordo com a vigência. Toda resolução normativa ela tem uma vigência. Então, geralmente, ela é publicada antes da vigência. Entendi. Digamos que hoje a ANS está publicando alguma coisa com vigência para 15 de junho. A partir de 15 de junho, aquele código entra em vigor. E aí tem que haver as adequações. Entendeu? Pode ir, Cláudia. Tá, ela comentou aqui, ó, complementou. Ela falou aqui, ó. Eu insisti com o código que cobrei, que eu estava certo. Ela botou aqui, Jesus. Aí ela complementa mais embaixo. Ainda não recebi a resposta da análise, mas já estou prevendo. Acabou de ter uma maravilhosa dica, né? Mas assim, Sua. depende muito da operadora. Tem operadora que acata aquele código e tem operadora que nega. Acata por quê? Poxa, provavelmente ela não sabe. Entendeu? Mas eles mandam uma Mas cartinha. depende, não manda Vou cartinha acatar, nenhuma. porém, por favor, se atualize. Não, nada disso. A operadora Siga vai te a mandar ANS. cartinha? Não, minha filha, isso é o fantástico mundo de Bob. Não existe. É sonho literalmente. Mas, às vezes, quando acontece alguma parametrização muito séria de códigos, uma exclusão, uma troca muito grande, lembra lá no início do curso que eu falei que quando a gente entra no site tem umas mensagens? Às vezes essas mudanças podem estar nessas mensagens. E você só deu o ok ali e nem leu. Eu vivi uma experiência agora com a Sul América, que o médico pediu um código para uma cirurgia de cálculo e eles insistiram que nós tínhamos que colocar o pacote que eles colocaram para a gente, porém não recebemos nenhuma notificação. Perguntei ao comercial no momento que a gente estava solicitando a internação de emergência, eles falaram que não tinha ciência, porém e foi um quebra-pau com o site mesmo, né? Enfim, nesse código que eles estavam nos sugerindo para colocar, para a gente trocar, estava dizendo que era assim, sem HM, sem honorário médico. Existe essa possibilidade, Luciana? Esse código é um código próprio da operadora. Código de pacote, não é código estava TUS. escrito pacote. Código de pacote não é código TUS. Aí, nesse caso, o médico não recebe? Então, se estava escrito sem honorário, o honorário é fora do pacote. O pacote é só para despesa hospitalar. Entendi. O honorário, se for médico de fora, ele vai cobrar, ou o faturamento vai cobrar o honorário à parte. Ah, tá. Entendeu? E aí eu
segui com a solicitação, com o pacote sugerido por eles, montei um e-mail, mandei para o comercial, mandei para o faturamento e botei em observação. Esse código informa que o pacote é sem o HM, sem o honorário médico. E a Nara, que é chefe do faturamento, falou: Roberta, fica tranquila que a gente resolve. Mas assim, aquilo ali, eu perdi um tempão solicitando internação. O que acontece muitas vezes? As operadoras, elas têm um registro muito grande de dados. E nem sempre os lugares onde a gente está tem todos os contratos e aditivos. Às vezes se perde. Às vezes não se sabe, mas em algum momento você negociou aquilo. Não existe a operadora te obrigar a fazer um código ou autorizar um código de pacote que você não tenha. Não existe isso. Em algum momento aquilo foi negociado e ninguém tem o histórico. Ou esqueceram. Não existe. Com alguém dali do hospital, né? Com alguém. Alguém fez essa negociação. Entendi. Não existe a operadora te obrigar a você autorizar um procedimento que você não tem contratado. Entendi. Não existe. Então tá. Tô torcendo aí para ele Entendeu? ganhar o dinheiro dele. Não Tá bom. existe. Ó, tem mais comentário aqui. Comentário da Maíne, referente àquela questão da valoração. Ela falou o seguinte, ó, código 1707 sobre valoração. Diz que não existe informação sobre a tabela que será utilizada na valoração. Então, essa é a glosa por um procedimento que não está contratado, ou ele pode não estar contratado, ou ele não tem naquela tabela que você tem acordado com a operadora. Se ele não tem referência de tabela, ou você não tem em contrato, ou você não tem a subsequência da tabela contratada. Pode ser um código CBHPM 2018 e você não tem subsequente dentro do seu contrato. Você precisa negociar aquele código. A pessoa autorizou, foi autorizado, foi cobrado, mas ninguém negociou o código. Aí o que a gente primeiro, antes de recursar, tem que fazer? Buscar informação, se realmente tem, qual tabela ele está, e puxar a negociação, solicitar a negociação com a operadora, e aí enquanto o recurso vai sendo feito, entendeu? Aí você informa que é uma glosa, ela vai usar isso contra mim, tá? Segunda-feira eu vou chegar lá, ela já vai ter uma listinha de códigos para eu negociar. E aí você tem que fazer essa negociação, pode fazer durante mesmo o seu recurso. Aí você tem que informar que você teve glosa e que você gostaria de fazer essa negociação para que você possa recursar a glosa. Entendeu? E você pode fazer o seu recurso em andamento direitinho. Entendeu? Tem mais aí, Cláudia? Não, pode seguir.